Às vezes perguntam qual e como adaptar atividades para o aluno com deficiência, mas existe uma pergunta oculta aí, que é o objetivo. O que esse aluno precisa aprender? Sabe o que é engraçado? É que o objetivo é o que não falta. Nossa, mas na escola o que mais tem é objetivo. Se você for olhar a BNCC, então, misericórdia, é muito objetivo. Então eu te garanto que o que você mais tem aí é objetivo. Objetivo não é o problema, não está faltando objetivo. E quando a gente vai falar, quando a gente fala de trabalhar com alunos com deficiência, a quantidade de objetivos para se trabalhar também é enorme. Não é porque o aluno tem ou não tem uma deficiência que ele vai ter menos objetivos ou outros ou mais objetivos. Não é isso, não é? Existe muito objetivo. Um ano letivo tem vários objetivos para se trabalhar. E o desafio aqui não é encontrar mais um objetivo, percebe? O desafio para trabalhar com um aluno com deficiência não é encontrar mais um objetivo para trabalhar com ele. Ah, hoje eu vou trabalhar advérbio. Ah, hoje eu vou trabalhar estados da água, sólido, líquido, gasoso. Ah, hoje eu vou trabalhar alguma coisa de geografia, hoje eu vou trabalhar... Tá, e 1 milhão de objetivos que a gente tem. O desafio é que o aluno aprenda o objetivo que você está trabalhando. Esse é o desafio. O que adianta escolher um monte de objetivo e o aluno não consegue aprender objetivo nenhum? E esse é o desafio, e essa é a origem da pergunta. Que objetivos trabalhar com o meu aluno com deficiência? Para que ele aprenda. E aí, tendo o objetivo certo, eu consigo fazer a atividade certa. Então, o desafio é entender, dentre uma nuvem de objetivos, uma teia gigantesca de objetivos, um emaranhado de objetivos, é entender qual é o objetivo que o meu aluno vai aprender hoje. Porque eu estou usando a camisa do Todos Podem Aprender hoje. Porque todos podem aprender, né? Eu acredito que o meu aluno pode aprender todos os objetivos que estão ali na BNCC, todos eles. Só que hoje é diferente. Hoje ele é uma pessoa. Amanhã eu não sei, amanhã ele pode ser outra pessoa. Mas hoje, qual é o melhor objetivo para mim hoje? Qual é o melhor objetivo para você hoje? Qual é o melhor objetivo para o nosso aluno hoje? Quando a gente fala de um aluno com dificuldade de aprendizado, algum transtorno de aprendizado, ou quem sabe até um déficit intelectual, para aprender, o que ele precisa aprender hoje pode ser extremamente importante e não dá para pular etapa. Se você tem algum aluno que tem um objetivo, que está sendo trabalhado com ele, foi feita atividade para esse objetivo, foi feito projeto em volta desse objetivo, foi feito dinâmicas, trabalhos em grupo, trabalho coletivo, foi feito apresentação, foi feito música, foi feito um monte de coisa em volta desse objetivo, várias e várias atividades em volta desse objetivo, e o aluno não alcançou esse objetivo? Gente, a realidade é que isso acontece o tempo todo. E a gente pode falar sobre isso aqui abertamente. Na verdade, a gente pode falar sobre tudo aqui abertamente, porque quanto mais a gente falar, mais fácil fica da gente resolver. Quanto mais a gente fala, mais fácil fica de resolver. Fala sobre aquela situação, não com foco em reclamar, mas com foco na solução, para entender melhor o que está acontecendo para poder resolver. E quando a gente define objetivos e não alcança, e o aluno não alcança esses objetivos, o aluno fica frustrado. Mesmo que você acredite que ele não está entendendo o que está acontecendo ali, ele está entendendo sim. Ele está entendendo que ele está trabalhando com um tema, um assunto que ele não está entendendo muito bem. Ele está fazendo umas atividades ali que ele não sabe muito bem para que é. E falam com ele sobre uma coisa, mas ele faz que está entendendo só para agradar, porque ele gosta muito dos professores e das professoras dele. Mas de verdade mesmo, ele não está entendendo nada daquele assunto ali. Às vezes até aprende alguma coisa superficialmente, mas em profundidade não. E por que isso acontece? Não é porque o aluno não é capaz. Ele é capaz sim. Só que o objetivo que foi definido está fora do alcance dele hoje. Quer ver um exemplo? Eu fiz faculdade de ciência da computação, né? E quando eu entrei na faculdade, eu tinha aula de matemática lá. Nossa, se eu soubesse que ciência da computação eu ia ver matemática, eu não tinha escolhido. Mas tinha matemática lá. Eu queria aprender tecnologia, acabei aprendendo matemática. Olha só, confesso até hoje que eu sou péssimo em matemática. Mas fiz ciência da computação e lá no primeiro período de ciência da computação tem uma disciplina chamada cálculo diferencial e integral 1 e no segundo período cálculo diferencial e integral 2. Na verdade, o meu curso de computação tem um monte de disciplina de matemática, quase todos os períodos. E eu cheguei lá na aula de cálculo diferencial e integral 1 e a professora tinha um objetivo muito claro. Eu tinha que aprender a fazer uma derivada
e uma integral. E eu tinha que aprender a fazer uma derivada e uma integral. Esse era o objetivo da professora. A gente ia ficar lá por um período para aprender isso, 6 meses. A professora conseguiu alcançar o objetivo dela, como o Leandro aqui? Não conseguiu. O Leandro podia aprender? Podia. O Leandro era capaz? Era capaz. O Leandro conseguiu? Não. Porque o objetivo que a professora tinha definido, o objetivo que a faculdade definiu para aquela disciplina, estava além do conhecimento que eu tinha sobre matemática naquele momento. A professora colocava um monte de símbolo matemático lá no quadro. Eu perguntava, o que é isso? Ela falava, isso aqui é coisa de ensino médio. E eu ficava pensando, meu Deus, que ensino médio é esse que eu fiz que não serviu para nada, meu Deus do céu. Para essa faculdade não funcionava. Então, o nível que a faculdade estava pedindo de conhecimento de matemática estava muito além da minha formação de matemática que eu tive. E isso atrapalhou muito a mim, né? De várias formas. E o aluno sente esse desânimo todo dia que ele tenta alcançar um objetivo, tenta mostrar para você que ele está aprendendo, tenta mostrar para você que ele está conseguindo e ele não consegue. Olha, gente, eu vou confessar, os alunos odeiam decepcionar os professores. Quando a gente cria uma conexão com o aluno, cria um vínculo, e o aluno gosta da gente, ele odeia decepcionar a gente. E quando ele vê que não está conseguindo, ele fica muito chateado, no mínimo chateado. Qual é a solução aqui? É adaptar a atividade? Olha, gente, a professora poderia, na aula de cálculo, adaptar várias atividades para mim, demonstrar os meus conhecimentos de integral e derivada. Só que eu não ia conseguir aprender com fundamento. Por quê? Porque eu não sabia o que era limite, eu não sabia o que era somatória, eu não sabia o que era, nem sei falar mais para você o que eu não sabia, porque eu nem lembro mais. Mas eu não sabia um monte de fundamento matemático necessário, pré-requisito para aprender a calcular uma integral e uma derivada. E isso porque o objetivo, para mim, naquele momento estava errado. Então, qual é o objetivo certo para o nosso aluno? Todos os objetivos que estão lá na BNCC são importantes, todos os objetivos acadêmicos, pré-acadêmicos são importantes, só que tem um objetivo que faz mais sentido para um determinado aluno. No meu caso, como eu estudei numa escola estadual que tinha greve, que faltava professor, que a professora tinha que nivelar o conhecimento pelo nível da turma, que tinham vários problemas sociais acontecendo, eu fiquei com matéria faltando para aprender. Então, para a minha situação, eu precisava de outros objetivos naquele momento. Senão não ia aprender, e eu tive que aprender de outras formas. Senão não ia conseguir aprender o que eu precisava aprender. E às vezes para o nosso aluno é a mesma coisa. Devido a várias situações, a vários problemas, foi por causa da família, porque ele não conseguiu frequentar a terapia, porque ele tinha que fazer fono, mas não fez, ele tinha que ter um terapeuta ocupacional, mas não teve, ele tinha que ter feito atendimento educacional especializado desde que nasceu, intervenção precoce, mas não teve intervenção precoce, ele tinha que ter tido várias coisas, só que não teve. Gente, a gente pode ficar olhando, né? Nossa, eu podia parar e olhar. Meu Deus, olha quanta coisa eu tinha que ter aprendido para aprender cálculo e integral na faculdade e não aprendi. Não adianta a gente ficar olhando para o passado, né? A gente tem que olhar, mas e aí, o que eu tenho que aprender hoje? O que eu tenho que aprender agora? Eu tenho que aprender isso, isso e isso. Legal, então vou estudar isso, isso e isso. E a gente tem que pensar, o meu aluno ele não aprendeu esse monte de coisa, mas o que ele precisa aprender hoje para aprender o que eu preciso ensinar agora? E talvez você encontre o que ele precise aprender lá no currículo da BNCC. Talvez não no mesmo ano letivo que ele está matriculado. Às vezes ele precisa ver um conteúdo do ano anterior. Às vezes ele precisa ver um conteúdo de 2 anos letivos para trás. Às vezes o nosso aluno ele não aprendeu a se comunicar. Isso é um objetivo que tem lá na BNCC também, só que na educação infantil. E é possível ensinar o aluno a se comunicar? É importante? É mais importante ele aprender a se comunicar do que calcular a equação do segundo grau? E o que a gente vai trabalhar então com esse aluno? O que é mais relevante para a vida dele hoje? O que é mais urgente para a vida dele hoje? De acordo com a situação de vida desse aluno. Tem alunos que faz mais sentido para ele aprender a usar o dinheiro. Para ele é mais importante nesse momento da vida dele aprender a usar o dinheiro do que aprender a calcular a área de um retângulo, por exemplo. Faz mais sentido para ele aprender a usar o dinheiro para ele poder ir na padaria, comprar o lanche. Porque quem cuida dele é a avó e a avó não está podendo ir na padaria, no mercado. E precisa que ele vá, mas ele não sabe usar o dinheiro. Então é melhor para a vida desse aluno, nesse momento, aprender a usar o dinheiro. Às vezes, para determinado aluno, é melhor aprender a ver as horas. Porque ele depende de ver as horas para tomar um remédio
e não está conseguindo tomar o remédio na hora certa por causa de uma situação familiar X, e se ele aprender a ver as horas, ele vai conseguir. O objetivo, ele não precisa vir pronto. Ele não vem pronto de uma grade curricular. Ah, não, eu preciso seguir isso aqui. Seria lindo se todo mundo conseguisse seguir toda a BNCC direitinho, todos os alunos aprendessem todos os tópicos que estão ali na BNCC todos os anos. Só que isso não funciona nem para aluno típico. Nossos índices de analfabetismo são altos ainda. Então, nem para aluno típico funciona o currículo todo. As pessoas formam na escola, no ensino médio, sem ter aprendido todo o conteúdo. Se você olhar para o resultado do Enem, você vai entender o que eu estou falando. As redações do Enem, então, misericórdia, né? Os professores de língua portuguesa devem ficar desesperados quando veem as redações do Enem. Claro que tem alunos prodígios, alunos maravilhosos, mas tem alunos que realmente não aprenderam. E não aprenderam por várias situações. Às vezes o aluno não estava comprometido, às vezes era uma situação familiar, enfim. Às vezes era porque o conteúdo, ele não alcançou aquele conteúdo, né? E tudo tem relação com o objetivo. A adaptação de atividades sem ter um objetivo claro é totalmente ineficaz. E como que eu defino um objetivo claro? Olhando só para o aluno? Sim, olhando para o aluno, mas não apenas olhando só para o aluno, olhando para a situação de família dele, olhando para a vida dele. Não só o nosso olhar. O nosso olhar é importante? É. Um olhar é importante, sim. O humano, a participação humana aqui é muito importante. Mas não só isso. Nós precisamos de instrumentos de avaliação também. Instrumentos de avaliação. Por quê? Porque nós precisamos ter certeza que esse aluno atingiu algumas habilidades esperadas para algumas idades, atingiu alguns marcos do desenvolvimento. Às vezes a gente tem um aluno de 10 anos na sala de aula que não sabe, por exemplo, fazer uma pergunta. E fazer uma pergunta é muito importante para a vida e para a aula. Imagina você ter um aluno que não faz pergunta na sala. Como é que eu vou ensinar para esse aluno? Como é que eu vou saber se ele está entendendo? Pergunta, você entendeu? Ele faz. Só que na verdade ele não entendeu nada. Ele nem sabe perguntar para você o que ele não entendeu.